Boa noite a todos e a todas. Nós estamos agora aqui reunidos e reunidas para a última live do segundo Seminário Regional de Enfermagem Obstétrica do Norte de Minas, com os nossos palestrantes, a enfermeira obstétrica Juliana Maria Almeida e o enfermeiro obstétrico Matheus Oliveira Marcelino. Eu quero agradecer em nome da comissão organizadora pelo aceite para que eles pudessem vir nos brindar com essa temática tão importante para a enfermagem obstétrica, discutir as conquistas e desafios da enfermagem obstétrica. E eu já passo a palavra para a nossa enfermeira obstétrica, que vai também fazer a sua apresentação. Muito obrigada, viu, Juliana? Eu que agradeço, professora Olene, agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês. É uma alegria grande, eu estive no seminário anterior, também junto com o Matheus, e mais um ano, né, nesse ano de 2020, a gente está junto novamente, de maneira virtual, mas estamos unidos e firmes nessa luta, né, em defesa da enfermagem obstétrica, em defesa das mulheres, acho que é extremamente importante. Então, eu sou Juliana do Carmo, né, sou enfermeira obstétrica no Hospital das Clínicas da UFMG, atuo também como pesquisadora do núcleo de pesquisas lá na UFMG, na Escola de Enfermagem, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde da Mulher e Gênero. Estou como colaboradora na Câmara Técnica do Corém, estou também como presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstétricas, da Seccional Minas Gerais, e participo de alguns coletivos em Belo Horizonte, né, o Coletivo de Cientistas do Nascer, Coletivos do Nasce Leonina, que são movimentos que a gente vai fazendo para valorizar a ação da enfermagem obstétrica, né, e ocupar o espaço que a enfermagem obstétrica precisa ocupar, né, em todos os lugares. E esse tema é muito caro, né, dizer de conquistas e desafios da enfermagem obstétrica é tão importante, assim, a gente tem conquistado tantos espaços, a gente tem conquistado tantos avanços na profissão, mas a gente também ainda continua tendo desafios, né? Então, assim, primeiro que eu gostaria de elencar, eu acredito que já tenha sido falado, né, assim, o ano de 2020 é o ano do Nursing Now. E esse ano é um ano tão importante para a gente, porque não só coloca a enfermagem como um centro nessa discussão, como a importância da enfermagem agora, mas ela coloca também a enfermagem obstétrica como uma função super essencial e importante para lidar com as mulheres, para lidar com os bebês, né? E a gente tem nesse ano, assim, poderia ter conquistado muitos mais louros, mas a gente está vivendo também um momento tão difícil que é o momento da pandemia, né? Então, essa pandemia nos trouxe novas maneiras de se relacionar com as pessoas, novas maneiras de aprender, novas maneiras de interagir, né? E também de fazer a própria enfermagem, né? No nosso dia a dia, a gente precisou acrescentar observações importantes na sistematização de enfermagem para que a gente possa realmente garantir a segurança das nossas pacientes e a nossa própria segurança, né? Então, o que a gente vê em 2020 como conquistas, né? A gente teve aí a Rede Cegonha, né, que foi um movimento, um projeto que aconteceu, e até hoje ele não foi extinto, né, tanto que essas notas técnicas que o Ministério da Saúde lançou recentemente para a Covid, ele ainda mencionou a Rede Cegonha, né, como ainda um projeto que persiste enquanto diretriz, e nesse projeto da Rede Cegonha, a gente teve a ocupação das maternidades, tanto do SUS quanto privadas, pela enfermagem obstétrica. Então, nós tivemos aí uma ampliação desse espaço para a enfermagem obstétrica. É claro que nesse espaço a gente também tem os desafios, que são os desafios de trabalhar em equipe, né, em ser reconhecido enquanto equipe, não só pela categoria de médicos, mas também pela própria categoria de enfermagem.
os técnicos de enfermagem, os demais enfermeiros precisam compreender exatamente o que o enfermeiro faz. Né? Então, o enfermeiro, ele não é uma doula. O enfermeiro obstétrico, ele é um enfermeiro com capacitação para fazer uma boa avaliação e um bom acompanhamento do trabalho de parto. Então, essas são situações que a gente precisa ainda avançar e se apresentar mesmo enquanto enfermeiro obstétrico daquele plantão, né? E às vezes as pessoas, os nossos pacientes, as nossas mulheres, às vezes elas nem sabem exatamente qual é a diferença, mas se a gente se apresenta, ela pode gerar dúvida, inclusive, e isso, né, a pessoa saber que ali está sendo cuidada por uma enfermeira que pode auscultar o BCF, que pode fazer toque, que pode assistir o parto, que pode suturar a laceração do períneo, né? Ou seja, pode fazer ações que estão previstas na nossa lei do exercício profissional. A gente teve também, nesse tempo, uma ampliação das nossas formações, né? A gente tem aí, tanto da modalidade de especialização, quanto na modalidade de residência. Por quê? Porque o seminário, alguém... Desculpa. O Brasil, ele precisa de muitos mais enfermeiros obstétricos do que a gente tem hoje, ou seja, para que a gente possa ocupar todas as maternidades públicas e privadas no Brasil, a gente precisa de formar muito mais pessoas, muito mais profissionais na enfermagem obstétrica e com qualidade, né? Profissionais que realmente têm um embasamento teórico forte e que têm uma prática realmente avançada. Né, que quando vá para o campo, não se preocupe apenas com as disputas que acontecem no campo, mas que se preocupem em observar a mulher, identificar as alterações do trabalho de parto, que se ocupem em acompanhar de verdade esse trabalho de parto e fazer a obstetrícia, que é estar ao lado da mulher, identificar tanto as normalidades quanto as anormalidades. E aí, quando a gente pensa em práticas avançadas, a gente tem conquistado muitos espaços. Por quê? Apesar de sermos poucos, a gente acaba tendo um conflito de interesse com, especialmente com a categoria médica, que por uma reserva de mercado tem tentado retirar não só da enfermagem, mas inclusive de outras profissões, né, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, algumas ações importantes e que elas são tão importantes, mas importantes para a população, né? São importantes para as mulheres. E eles, às vezes, por reserva de mercado, tentam cercear nosso poder de agir. Então, quando a gente entende que a nossa profissão, ela é uma profissão séria, que tem uma história, que tem uma ciência e que tem uma legislação por trás, a gente tem buscado avançar nas práticas que possam realmente evoluir o processo da enfermagem. E aí a Benfo, junto com o Corém, junto com as universidades, tem feito esse trabalho, né? Então, um dos mais recentes, eu acredito que o Matheus vai falar disso também, mas, por exemplo, a inserção do DIU, ela tem sido uma grande polêmica, assim, mas que não deveria ser, na verdade. Por quê? Porque a vida toda nós aprendemos a inserir o DIU na universidade. Quando a gente faz a especialização, a gente aprende sobre todos os métodos, aprende a inserir o DIU, e a gente começou a desenvolver um projeto, e aí muito com o Apsion, a gente começou a fazer muitas inserções de DIU, e essa inserção, ela trouxe uma discussão mesmo com as categorias médicas, e aí houve um processo aí, inclusive, de cerceamento da nossa profissão. Mas quando a gente pensa, né, não, será que a gente pode inserir o DIU? Será que a gente não pode inserir o DIU? Não, nós podemos inserir o DIU. Agora, mais que inserir o DIU, é a gente atuar de verdade no planejamento reprodutivo, na saúde reprodutiva das mulheres. Então, a gente lembrar que as mulheres, algumas querem ter filhos e outras não querem ter filhos. Algumas já tiveram seus filhos e não querem mais ter filhos. Como que a gente, enquanto enfermeiro, seja atuando na saúde da família, ou seja, atuando nos hospitais, pode contribuir para que haja realmente um planejamento reprodutivo dessas mulheres.
Então, quando a gente se coloca aí enquanto profissional, não só da enfermagem obstétrica, mas um enfermeiro generalista que está lá na saúde da família, ele também tem condições de tanto atender um pré-natal quanto fazer esse planejamento reprodutivo. E aí a gente tem a legislação que nos garante, a gente tem é, a lei do exercício profissional nos garante que a gente pode fazer isso. A gente tem ai meu Deus, a tabela do SUS, né, que é ou seja, o CNES lá, né, que garante que a gente pode, enquanto enfermeiro, fazer essa assistência, né? Então a gente tem isso, mas as pessoas insistem em dizer que não pode. Mas pode. Então a gente tem que estar ali, enquanto enfermeiro, preocupado em criar esses protocolos, criar esse espaço e atender essas mulheres, né? A gente também ampliou a nossa participação de enfermeiros na gestão dos serviços, né? Isso é muito importante também, porque acaba reforçando a questão da prática avançada, né? Porque a gente realmente compreende o que é necessário para uma gestão de uma equipe de enfermagem, para uma equipe médica, e isso a gente tem que reconhecer. A gestão, ela não é só a diretoria, ou ela não é só a coordenação. A gestão, ela é uma gestão que vai funcionar no sentido, eu hoje faço gestão do cuidado. Cada mulher que eu cuido, eu preciso fazer gestão, eu preciso planejar, eu preciso avaliar se esse cuidado está sendo bem aplicado ou não. Ou seja, se cada um faz a gestão do seu cuidado, faz a gestão do seu plantão, faz a gestão das escalas, a gestão das equipes, a gente está fazendo gestão do serviço. E a gente acaba contribuindo com quem é ali o diretor ou é o coordenador, que a gente sempre chamou de gestão, né? Uma outra prática que a gente tem conquistado espaço é a prática da realização da consulta de enfermagem com a utilização da ferramenta do ultrassom. O ultrassom, ele normalmente, geralmente, é feito pelo médico. A gente tem em alguns lugares pessoas que foram ensinadas por um médico, por exemplo, para fazer ultrassom, para que ele só faça o laudo. O que tem sido feito, né, no Hospital Sofia Feldman? Tem sido preparada uma equipe de enfermeiros para atuar na consulta de enfermagem. Então, essas enfermeiras, elas fazem uma consulta de enfermagem utilizando a ferramenta do ultrassom. É como se a gente, às vezes, utiliza, por exemplo, o sonar para escutar o BCF, e aí a gente faz uma consulta intermitente ali dos 10 minutos, junto com a dinâmica uterina. Muitas vezes a gente identifica nessa ausculta desacelerações, a gente ausculta taquicardia, a gente pode escutar várias questões e ali, nessa consulta de enfermagem, fazer a descrição do que a gente escutou. A mesma coisa no ultrassom, essas enfermeiras, elas são preparadas, e aí para fazer a leitura mesmo da imagem e fazer um relatório no prontuário. Não existe o laudo, como um médico, por exemplo, faz, mas existe essa consulta onde há essa descrição ali. Então, isso está sendo elaborado, pensado, planejado, muito bem executado, para que a gente não tenha novamente um cerceamento da nossa possibilidade de atuação. E aí, gente, assim, a gente tem também muitos desafios, né? A gente tem muitos desafios. E aí eu queria elencar alguns, né? Antes de você passar, eu quero só destacar aqui que nossos participantes estão interagindo. Ju, você está escutando? Sim. E aí tem a Luana Stephanie escreveu que o enfermeiro tem que se impor mais. E colocou que para isso tem que ter mais conhecimentos. Sim, então, olha, isso, excelente colocação, Luana, porque a gente acha, às vezes, que eu vou lá, me formo, faço uma especialização e faço o mestrado e encerrou. Não, o conhecimento, ele é dinâmico. A gente precisa achar ferramentas que possam nos ajudar a buscar esses conhecimentos. E hoje em dia, eu acho que antes já existia, mas acho que na pandemia ficou mais claro para todo mundo as inúmeras ferramentas que a gente tem na internet para obter conhecimento
e conhecimento sólido, assim, para a gente poder fazer uma discussão. Eu acho que muito mais do que impor, é realmente saber e saber conversar com a equipe, né? Então, quando a gente está num espaço de trabalho em equipe, onde a gente discorda de uma atuação, a melhor forma de fazer é perguntando: você tem certeza que essa é a hora desse procedimento? Será que será que a gente não pode esperar mais um pouquinho? Deixa eu tentar outra coisa. Ou seja, e com jeitinho também contribui muito, porque assim, quando a enfermagem obstétrica atua de forma efetiva, né, mais do que impositiva, a gente tem uma equipe que respeita esse profissional. É claro que a efetividade ela vai vir desse conhecimento, então a gente pode buscar. Assim, sempre que eu posso, que eu tenho possibilidade de falar, eu indico o portal de boas práticas, que eu acho que é um site do projeto Opsion, que trabalha muitas questões, tanto de saúde da mulher quanto de saúde da criança. E ele traz muitos elementos, assim, de forma muito dinâmica, muito didática para a gente aprender. Então, ela faz discussão de tudo, assim, de planejamento reprodutivo, faz a discussão de unidades neonatais. E ali a gente tem muitos elementos, porque aí a gente pode lidar com essas situações e tentar trabalhar de uma forma mais tranquila. É claro que às vezes a gente precisa de ser mais assertivo, precisa ser mais incisivo, mas o melhor é quando a gente questiona, ou então a pessoa, não, peraí, então vamos tentar, vou esperar, vou deixar mais 30 minutos você com essa gestante aqui, vamos ver se você consegue se melhora essa situação. Então, né, a gente vai com um jeitinho que eu acho que a enfermagem tem demais, né? Então, o nosso jeitinho de fazer da enfermagem precisa ser mais habilidoso no sentido de contribuir com a assistência que a gente oferece, né? E aí, quando a gente pensa nisso, assim, que de imposição, eu acho que assim, a gente precisa se impor mais nos cargos de liderança, acho que a gente precisa se colocar mais no controle social. Então, assim, quando a gente vai participar de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, eu pergunto aí, por exemplo, em Montes Claros ou nas outras cidades, quantos enfermeiros possuem no controle social? Qual é a importância do controle social para a saúde? Né? Qual é a importância da gente assumir cargos de liderança? Porque, assim, assumir um cargo de liderança vai me exigir estudar sobre liderança, vai me exigir estudar sobre como me relacionar melhor com as pessoas que estão sob minha liderança. Né? Mas é importante, é muito importante. Por quê? Porque hoje a gente tem um sistema de saúde, né, um sistema único de saúde, o SUS, que é um sistema exemplar para o mundo inteiro, mas que a gente ainda sofre muito nesse sistema. Com o desmantelamento, né, com a falta de melhoria da tabela do SUS, com a falta de orçamento financeiro, e outro, com a própria, o próprio descaso, às vezes, da gestão com o SUS e o próprio descaso da própria população com o SUS. Por exemplo, se não fosse o SUS, como a gente estaria hoje em relação a essa pandemia? Né? Como que a gente estaria em relação ao pré-natal? Então, assim, eu vejo que a gente tem melhorado, né? Nos comitês, por exemplo, de investigação de óbito, que eu acho que é uma conquista, que a enfermagem sempre participou muito dos comitês, investigando os casos, discutindo os casos, mas a gente via muito assim, nossa, precisa melhorar o pré-natal, isso aqui tem foco lá no pré-natal. Aí o que a gente viu acontecer? O aumento do número de consultas de pré-natal. Aí eu pergunto, será que o aumento do número das consultas de pré-natal coincidiu com a qualidade do pré-natal? Será que esse aumento, em vez de realizar 4 consultas, eu realizo 6, eu realizo 10, será que elas têm a qualidade necessária que as mulheres realmente precisam? Como tem sido a atuação da enfermagem nessas consultas? Então, eu acho que são desafios que a gente precisa questionar em local por local, em cidade por cidade. A enfermagem realmente atua de verdade no pré-natal? Qual é a relação efetiva dessas consultas da enfermagem? Como que é a relação efetiva da enfermagem no
planejamento reprodutivo? As mulheres tiveram acesso, melhorou o acesso à contracepção? A gente oferece mais métodos, já que o SUS oferece 9 tipos de métodos contraceptivos, não é só o DIU. Será que a gente tem oferecido desses 9? Ou as nossas mulheres preferem laqueadura e deixa para lá? Né? A gente tem visto aqui em Belo Horizonte que houve a necessidade, durante a pandemia, de individualizar o atendimento no planejamento reprodutivo. Então, não dá mais para ficar fazendo consulta coletiva, porque às vezes as mulheres têm receios, né? Às vezes o companheiro não quer ir, às vezes essa mulher precisa ser atendida sozinha. Então, são avaliações de contexto que precisam, às vezes, ser individualizadas, e às vezes a gente estava fazendo isso no coletivo, né? E assim, essa atuação, nossa, ela precisa ser sempre no sentido de mudar modelo, que eu acho que quem está na enfermagem obstétrica, seja em processo de formação, seja né, lecionando, seja no processo de gestão, sabe a necessidade que a gente tem de mudar o modelo de atenção obstétrica no Brasil. As mulheres não podem mais ir para as maternidades para sofrer violência, né? As mulheres não podem mais. Ju, o seu áudio fechou. Juliana, o áudio. Você está me ouvindo? Agora sim. Ah, tá bem, desculpa, então, mas... Então, assim, a gente tem que atuar nesse sentido, né, de conseguir modificar o modelo de maneira que a gente acolha essas mulheres, né, e a gente possa realmente oferecer uma qualidade de atenção ainda maior. Acho que é necessário um outro desafio que eu percebo, assim, né, que a gente precisa criar novos campos de atuação. Então, eu sempre pergunto isso, assim, como nós, da enfermagem obstétrica, estamos atuando no planejamento reprodutivo daquelas mulheres que desejam engravidar e que não conseguem. Então, ou seja, como é que a gente está lidando com a reprodução assistida? Quantos de nós têm esse conhecimento, atua nisso, faz essa discussão, participa dessas equipes, né? Então, é necessário que a gente crie novos campos de atuação e também aumente a nossa formação ainda com mais qualidade, né? E assim, para encerrar mesmo, 2 questões importantes que eu acho que vem sendo tocada aí pelo Nansenal, que é engajar-se na ação ético-política. Então, acho que é necessário. A gente tenta não se envolver aí, né, nas questões políticas, a gente sempre deixa para o outro, deixa para lá, mas a verdade é que a gente não tem piso salarial, a gente não tem né, esse plano aí de cargos e salários em muitas instâncias aí para enfermagem, então a gente precisa se envolver e engajar politicamente. E aí, assim, de preferência a enfermagem dar preferência para a própria enfermagem para que a gente possa ter uma categoria forte, né? E, assim, por último, mesmo assim, acho que depois a gente pode conversar mais, estou aberta aí às perguntas, vocês também se engajarem, né, todos nós, na luta associativa, né? Então, assim, participar do Corém não é só pagar o Corém anualmente, acessar o site, ver as coisas que o Corém está fazendo, né? Da mesma forma, a própria Benfo. Então, se associar à Benfo é muito importante. Por quê? Porque a Benfo, a gente está aqui hoje conversando com vocês, mas amanhã está lá na Assembleia Legislativa participando de algum fórum público, né? Conversando e falando sobre a enfermagem obstétrica, sobre a importância dessa profissão e a importância dessa profissão ocupar os espaços de parto e nascimento, porque as próprias referências, né, assim, a literatura já diz que com a enfermagem obstétrica as mulheres têm melhores resultados. Então,
assim, nesse sentido que eu queria deixar, né, essas ideias, e aí a gente está chegando em agosto, tem o agosto dourado, a gente não pode de forma alguma abrir mão da amamentação. Então, que a gente possa criar ações em prol da amamentação, em apoio à amamentação, porque essa sempre foi uma ação da enfermagem, e que a gente não pode abrir mão de forma alguma, né, a gente tem visto muita gente aí atuando, novas formas de atuar, como consultoras, né, de amamentação, e às vezes a gente vê que tem gente que nem tem a formação de um profissional da enfermagem, mas a gente, quando é enfermeira, a gente sabe que a gente aprende muito mais. Então, que a gente possa ocupar esses espaços e contribuir aí nesse processo com as mulheres. Obrigada pela atenção de vocês. Então, Juliana, eu agradeço e já passo a palavra para o enfermeiro Matheus, que vai dar sequência à temática. Boa noite a todos. Ju, parabéns, né? Falar depois da Ju é sempre bem difícil, né, gente? Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por estar participando do segundo seminário de enfermagem obstétrica da região norte de Minas. Também participei do primeiro. Nós participamos, levamos uma chuva aí para Montes Claros, disse que não chovia há muito tempo, e quando a gente chegou aí, caiu uma tempestade, né? Eu lembro que eu cheguei aí ensopado no dia da palestra, disse que não chovia há mais de um ano. Então, é um prazer estar participando mais uma vez. Eu preparei uma fala, e assim, é bem comum eu preparar uma fala, e no dia anterior eu fazer toda a minha fala e mudar tudo e fazer uma coisa num dia diferente. Eu acho que a Ju fez um panorama excelente, né, da questão dos avanços aí da enfermagem obstétrica e da questão do desafio. Eu queria fazer também bem uma provocação, né, em relação aos desafios que a gente tem. Eu acho que eu queria nos situar nos desafios, no cenário de desafios que o Brasil vive hoje na saúde materno-infantil, né, e colocar a enfermagem obstétrica dentro desses desafios. Não que a enfermagem obstétrica é a única que vai mudar todo o cenário materno-infantil desafiador que o Brasil vive atualmente, né, no ano de 2020. Mas a enfermagem obstétrica é, sem dúvida, um dos pilares para a mudança da saúde materno-infantil nesse país, né? Um cenário onde a gente tem altas taxas de mortalidade materna por causas diretas, né, evitáveis, né? Um cenário com altas taxas de mortalidade neonatal evitáveis, altas taxas de óbitos fetais em idade gestacional avançadas, né, que morrem muitas vezes durante o trabalho de parto, o que indica falhas na assistência durante o trabalho de parto, né, falhas da equipe durante o trabalho de parto, né, e ainda com altas taxas de cesariana e altas taxas de intervenções desnecessárias durante o trabalho de parto e parto, né. Coincidentemente, a semana passada eu estava contando para as meninas que eu defendi a minha defesa de mestrado, né, onde eu analisei o grau de adequação das boas práticas do parto e nascimento em maternidades da Rede Segônia de Minas Gerais, né? E eu, pensando nisso, pensei, por que não fazer esse debate numa temática que envolva os desafios da enfermagem obstétrica, né, num cenário de boas práticas na atenção ao parto e nascimento, onde eu pudesse trazer um pouco da realidade do norte de Minas, que fez parte da minha pesquisa, onde eu trabalhei com 11 maternidades do norte de Minas, e mostrar o quanto a questão da enfermagem obstétrica ainda é desafiadora no nosso estado, ainda é desafiadora aí na região do norte de Minas, né? E também fazendo uma comparação aí com alguns dados nacionais, né, de alguns anos aí da pesquisa Nasce Brasil, e desse próprio trabalho, que foi meu trabalho, que foi um braço de um trabalho nacional, e mostrar aí onde a gente está inserido nesse processo, e o que a gente poderia estar ajudando mais nesse processo, e o que ainda é desafiador para o nosso país, e a gente poderia estar contribuindo muito mais com isso, né? Nacionalmente, esse trabalho, ele mostrou que aonde a enfermagem obstétrica
atua efetivamente, as boas práticas estão muito melhor implementadas, né? Isso é notório, isso foi mostrado em outro trabalho de 2016, da professora Silvana Granado, lá da Fiocruz, que foi um outro grande trabalho que estudou a enfermagem obstétrica num cenário nacional, porque a gente não tem trabalhos que estudem a enfermagem obstétrica num cenário nacional, né, que mostrem como é a nossa atuação efetiva, né, que mostrem de forma um retrato nacional da nossa atuação. A gente tem sempre os desafios que a gente está aí comentando em vários eventos, mas de pesquisas efetivas, são poucos trabalhos que mostram, né, o que realmente é desafiador para nós. Em 2016, a Silvana publicou esse trabalho, que foi um retrato nacional da enfermagem obstétrica, usando dados da pesquisa Nascer no Brasil, de 2011 e 2012. E ela já mostrou que onde tinha enfermagem obstétrica, tinha melhores práticas. E o melhor ainda, onde tinha enfermagem obstétrica, a taxa de cesariana era melhor. Só que ela mostrou que só em 16% dos partos tinha enfermeiros obstetras atuando, né? Então, num país com dimensões continentais e péssimos indicadores perinatais, a gente tinha só 16% de atuação de enfermeiros obstétricas, né? Num cenário onde a gente realmente ainda tem pouca gente formada, né, Ju? A gente ainda precisa de formar muitos profissionais para ampliar um cenário de profissionais ocupando espaços dentro das maternidades ou dos locais de parto onde nascem os nossos bebês brasileiros, né? Então, é desafiador a gente falar que a gente ainda ocupa poucos espaços, mas nós ainda não temos profissionais suficientes para ocupar esses espaços, né? Então, a gente tem um grande desafio aí, que é criar espaços de formação. Nossos espaços de formação que criamos aí com avanços da Rede Cegonha, né? Porque a Rede Cegonha foi nosso grande catalisador da enfermagem obstétrica, sem dúvida nenhuma foi a Rede Cegonha, que principalmente, além de ter inserido profissionais das maternidades, criou cursos de formação, que foram cursos da modalidade residência, cursos na modalidade de especialização e cursos aí na modalidade de aprimoramento. Então, se a gente quer que a enfermagem obstétrica realmente promova mudança nesses indicadores, né, através da inserção nos locais de parto, a gente primeiro precisa formar, né? A colega comentou aí no chat sobre se impor. Esse se impor se chama atitude, que é o que a gente cria no processo de formação. A gente dá conhecimento, a gente dá habilidade técnica para formar o mais difícil, que é a atitude, né? A atitude, ela não se constrói do dia para a noite. A atitude, ela não é a briga que a gente faz lá no pré-parto, né? A atitude é essa construção que a gente faz da discussão do caso, do que acha melhor, do que às vezes é esse impor. Então, o principal, eu acho que, assim, a enfermagem obstétrica, ela é uma das principais áreas da enfermagem onde a atitude, ela é primordial para a atuação dentro da equipe multidisciplinar, né? Não desmerecendo as outras áreas dentro da enfermagem, mas a atitude dentro da enfermagem obstétrica, ela é decisiva para o processo de trabalho dentro da equipe multidisciplinar. Então, sem atitude, a gente não avança. E aí eu trouxe alguns dados aqui para fazer esse debate, né? Então, em relação à presença da enfermeira obstétrica na assistência ao parto, em Minas Gerais inteira, 57% das maternidades foram consideradas inadequadas. E aí, quando eu levo esse dado só para o norte de Minas, né, 72% das maternidades foram consideradas inadequadas. Isso aqui não é 72% dos partos que foram assistidos sem enfermeiros, não. Isso aqui é uma outra metodologia, uma metodologia de avaliação em saúde. Você dá uma nota para o item e depois você classifica se a maternidade é adequada. Então, aqui a gente está falando da maternidade. Então, num cenário mineiro, 57% das maternidades não tinha enfermeiro que assistia ao parto. Então, quando você faz essa análise por região, isso aqui era considerando 2017, tá, gente? Pouco mais de 70% das maternidades do norte de Minas, as enfermeiras ainda não estavam atuando na assistência ao parto.
Por isso que eu fiz questão de assistir a palestra anterior, para ver como que estava o cenário hoje de 2020. Eu fiquei bem feliz do que eu assisti. Então, assim, mostra que a participação ainda na assistência ao parto é muito limitada. É limitada por falta de atitude, é limitada porque a gente ainda forma pouco, né? É limitada porque, que nem a colega a Elisa Amara, de Diamantina, falou, que a enfermeira ainda é para tudo, né? Ela está lá no trabalho de parto, mas ela tem que ser supervisora do alojamento conjunto, ela tem que ser supervisora do bloco, ela tem... Então, são várias nuances que a gente tem que atrapalha uma atuação efetiva, onde a gente poderia ajudar na melhoria dos indicadores perinatais do Brasil. Então, isso torna desafiador, né? Ao mesmo tempo, não dá para a enfermeira obstetra, que é atuante na assistência ao parto, ela ser gestora. A gente quer enfermeiros obstetras gestores, mas ela tem que ser uma gestora e tem que ser uma para assistência ao parto. Não dá para aproveitar a mesma pessoa para fazer os dois serviços, né? E isso foi uma coisa que eu vi hoje recorrente aí na fala das meninas, e que também foi uma coisa que foi notório na minha pesquisa. Não dava para a enfermeira estar lá na assistência ao parto, né? Porque, no geral, na minha pesquisa, foi ser quase 60%. Por quê? Porque ela também era gestora, então ela não ia para assistência ao parto, né? A mesma coisa foi em relação aos locais de parto, né? Onde grande parte das maternidades não tinha suítes de parto, né? No estado de Minas inteiro, 70% das maternidades não tinham quarto PPP. Ah, mas o que quarto PPP tem a ver com a história? Porque, além de ser um local seguro, adequado, né, para a mulher parir, né, e ter seu filho de forma adequada, né, ele é um espaço para o enfermeiro trabalhar, ele é um espaço onde o enfermeiro pode fazer o que ele mais sabe fazer de melhor, que é atuar respeitando a fisiologia materna. Então, aonde a gente tem esses espaços com ambiência adequada, são espaços que favorecem o trabalho da enfermagem obstétrica. Então, o que a gente viu? Que 70% das maternidades, das 44 maternidades que eu avaliei em Minas, que eram as que fizeram parte da primeira fase da Rede Cegonha, das que aderiram à primeira fase da Rede Cegonha, 70% não tinham um quarto PPP. Então, isso atrapalha para a mulher, atrapalha para a inserção da enfermagem obstétrica, atrapalha para todo mundo, né? Porque a mulher não tem um lugar adequado para parir, né? Não tem um local adequado para assistir o bebê, e isso também desfavorece a inserção da enfermagem obstétrica, né, que podia estar atuando num espaço adequado de trabalho. Quando eu levo isso para o norte de Minas, essa taxa sobe para 90% de inadequação. Então, 90% das maternidades em 2017 estavam adequadas, inadequadas. Eu creio que isso melhorou pouco, porque a ambiência é um dos itens que está estagnado praticamente no Brasil todo. Em Minas Gerais, então, foi um dos itens que praticamente estagnou e não tem melhorado praticamente em nada, né? Foi um dos itens que a Rede Cegonha praticamente não avançou no estado de Minas, foi na construção de suítes de parto, né? E quando eu levo essa questão para os índices de intervenções desnecessárias, a gente vê que da pesquisa Nascer no Brasil para a avaliação da Rede Cegonha, a gente teve avanços, mas poucos avanços, né? A gente teve poucos avanços quando a gente leva isso para índices, né? E quando eu trago esses índices de inadequação, é onde eu pergunto, aonde nós estamos inseridos, né? Quando eu trago um índice nacional, ou índice de Minas, né, que 88% das maternidades estavam inadequadas em relação à posição litotômica, né? E quando eu trago para o norte de Minas, chega próximo de 100% de inadequação, ou seja, as mulheres quase todas relataram que estavam parindo em posição litotômica. Aí eu trago alguns questionamentos para a nossa discussão. A gente está sendo inserido, mas a gente está sendo inserido na prática obstétrica, ou a gente está sendo simplesmente inseridos na maternidade? Porque nós estamos sendo contratados na maternidade ou nós estamos sendo contratados para a prática obstétrica?
Porque a gente precisa mudar modelo. A Ju acabou de falar. Se a gente não entrar, se nós não entrarmos num cenário para mudança de modelo, qual é o sentido da nossa entrada nesse cenário? E aí, a Maria do Carmo Leal escreveu um artigo agora em 2019 que é um artigo bem bacana, que faz uma análise da pesquisa Nascer no Brasil, com o parto adequado e com a avaliação da rede cegonha. E fala que teve uma melhora, né? Que a implantação de políticas públicas promove melhora. É isso nós estamos cansados de saber. Mas aí, quando você vai lá no item enfermagem obstétrica, aí você vai lá e vê que teve uma melhora em intervenção desnecessária, diminuiu uma EPIS de 40 para 30, né? Diminuiu uma litotomia de 90 para 80, né? Você vê uma melhora com as políticas públicas. Mas quando você vai lá no item enfermagem obstétrica, você vê que existe ainda um estrangulamento na questão da enfermagem obstétrica na assistência ao parto para a mudança do modelo obstétrico. Então, ainda é muito desafiador para que a gente seja inseridos na assistência e na prática obstétrica, para que a gente realmente promova uma mudança do modelo obstétrico. Porque o nosso objetivo é promover essa mudança e melhorar esses indicadores que eu falei no início da minha fala, né? E eu pergunto assim, se os enfermeiros, né, eles estão satisfeitos no processo de inserção e com os indicadores das maternidades que trabalham? E uma outra coisa que eu questiono muito quando a gente fala dessa questão da inserção, e é uma coisa que a Sibeli também chama bastante atenção, é sobre a inserção na prática obstétrica e sobre o número de enfermeiros inseridos, né? Porque tem maternidade que vai lá por um enfermeiro e fala que inseriu um enfermeiro obstetra na maternidade. Então, eu acho que a gente tem que passar a trazer essa discussão do número de profissionais inseridos, do percentual de partos assistidos, de quem vai assistir o parto. Tem residente na maternidade? Eu perguntei lá na outra sala. Tem residente na maternidade? Tem acadêmico de medicina na maternidade? Tem residente da medicina na maternidade? Que horas que vai ser o parto da enfermagem obstétrica, então? Então, assim, porque nós mudamos, nós fazemos diferente. Nós mudamos o modelo. Eles vão diminuir a episiotomia? Aquele residente da medicina que está lá? Eles vão mudar a posição? Aquele acadêmico que está lá assistindo o parto também, ele está mudando a posição? Aquele residente da medicina está mudando a posição? Então, se a nossa entrada vai mudar modelo, então qual que é a hora que nós vamos entrar na cena do parto? Ou nós vamos continuar aqui, ó, com o meu dado de quase 60% de partos em Minas Gerais não são assistidos por enfermeiro obstetra. E aqui, no norte de Minas, mais de 70% em 2017 não foram assistidos por enfermeiro obstetra. Então, qual que é o parto da enfermagem obstétrica? Se ninguém fizer essa discussão, nós nunca vamos avançar nesses indicadores. Nem no parto assistido por enfermagem obstétrica, muito menos na taxa de mortalidade, muito menos na taxa de mortalidade neonatal e nem no número de práticas desnecessárias no parto, né? Então, eu acho que a gente precisa puxar uma fila de discussão, né? Eu sei que é um trabalho diário, de dia a dia, mas que precisa ser discutido. Porque se ninguém puxar, a gente vai ficar na fila dos desafios a vida inteira. Obrigado. Minha fala, acho que já deu meu tempo. Eu quero agradecer a enfermeira Juliana e o enfermeiro Matheus pelas falas tão provocativas e tão essenciais e para que possamos mudar essa realidade, né, esse cenário. E nós sabemos os caminhos, nós conhecemos as nossas dificuldades e os apontamentos, né, para esse enfrentamento está posto e cabe a cada um de nós, como foi muito bem colocado, né, tanto pela Juliana quanto pelo Matheus, termos atitude, nos engajarmos eticamente, politicamente.
Aí eu já quero destacar aqui, Juliana, que eu participei do Conselho Municipal de Saúde por muitos anos, e depois, né, sucessivamente veio a enfermeira Carolina, que há muitos anos também faz esse papel, representando lá a categoria de enfermagem, e também, não só a enfermagem, ela também está na posição de profissão, mas faz uma defesa, né, do usuário de forma bem eloquente, e destacar aí como que o trabalho, né, da universidade pública, né, ele é essencial para que nós possamos mudar essa realidade, e o Sistema Único de Saúde. Não tem outra forma de mudarmos esse cenário intervencionista, né, onde que o nascimento ele passa muitas vezes por um símbolo, né, no imaginário de muitas mulheres, de um sofrimento, e nós temos que mudar essas realidades. E a enfermagem, ela com evidências científicas, com conhecimento, ela está aí com segurança, com qualidade e com consistência de que ela está preparada para fazer essa transformação. Então, eu sou encantada eu não sou enfermeira obstétrica, eu sou enfermeira, trabalhei no Conselho Regional de Enfermagem por 8 anos, tive a oportunidade de ser conselheira regional de enfermagem do Corém Minas, e depois fui conselheira federal, e lá eu vi, assim, o engajamento das enfermeiras obstétricas, ele é, assim, um exemplo para todas as outras áreas. Se nós temos esse avanço nas regulamentações, dentro do Conselho Federal de Enfermagem, dos conselhos regionais, né, com destaque para o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, por causa das atitudes, do engajamento dos enfermeiros obstetras. Então, assim, eu me envolvi com a enfermagem obstétrica como professora na residência, e aí o brilho nos olhos, né, dos residentes, das residentes, elas, né, me ensinam mais do que eu ensino, eu mais aprendo lá do que eu ensino, assim, de algo assim tão envolvente, que eu passei assim a andar lado a lado com a enfermagem obstétrica. Então, assim, eu quero mesmo parabenizar, dizer, né, o tanto que eu me encanto com a enfermagem obstétrica, e eu acredito que o caminho é esse mesmo. E eu estou envolvida dentro da universidade com pesquisa e também com um projeto de extensão, que o nome é Saber para Nascer. Então, por aí vocês tiram, né, o tanto que eu amo essa área, né, mesmo não sendo especialista e não tendo formação em residência, mas eu procuro estudar e defender, levantar essa bandeira, né, aonde que eu estou. Então, eu acredito que por isso a comissão organizadora me convidou, e eu me sinto assim uma madrinha da enfermagem obstétrica do norte de Minas, né? Sei que ela está sofrida, que ela precisa, né, de muitas outras madrinhas, né, e que os nossos, né, por mais que nós temos enfermeiras empoderadas, enfermeiras que fazem, né, um trabalho belíssimo, né, só de escutar aqui as nossas colegas, nós ficamos, assim, sensibilizados, né, pelas falas delas, como que elas estão preparadas, como que elas nos motivam a cada vez mais a acreditar que esse é o caminho, né, de que nós podemos fazer a diferença, mas nós precisamos desse engajamento que a Juliana trouxe, esse engajamento ético-político, porque sem ele não tem como, por mais que nós possamos fazer tecnicamente, né, nós conhecemos, temos o conhecimento, mas nós precisamos desse algo a mais, porque senão nós não vamos conseguir fazer essa mudança, que ela é necessária. E aí nós temos aqui muitos parabéns dentro aqui do nosso chat, e aí eu quero, né, passar aqui para os nossos colegas. Tem a Diana, que é uma das palestrantes, né, nossa enfermeira obstetra também, colocou aqui, interagiu com
Aí tem a Thaís, está falando excelente fala, Matheus, bom, a Milene também coloca realmente muito boa a reflexão dos colegas, excelente palestra, né, dos dois, muito bem colocado, parabéns a todos os palestrantes. E aí eu quero destacar também, com relação a amanhã, que houve uma mudança na programação, que a palestra, que é assistência de hemorragia pós-parto, acontecerá às 15h30. E a palestra Mortalidade Materna, dados epidemiológicos do Norte de Minas, acontecerá às 18 horas. E eu quero passar a palavra para a Juliana, para que ela possa, né, falar aí as palavras finais com os nossos participantes e as nossas participantes. E já agradecer também, Juliana. Nossa, eu agradeço demais, assim, a possibilidade de estar aqui, né, conversando, ouvindo mais o Matheus também, que sempre aprendo muito com ele, e também faz grandes provocações, né, também li aqui algumas interações aqui do chat, e eu identifiquei aqui, uma pessoa perguntou assim, como que é a atuação do HC? Não é exatamente o foco da discussão aqui, mas para quem conhece o Hospital das Clínicas da UFMG, ele era um dos hospitais uma das maternidades mais médicos centradas e intervencionistas que a gente tinha em Belo Horizonte. E a enfermagem obstétrica, ela foi inserida ali através do projeto da Rede Cegonha, através dessa inserção, desse diálogo, desse debate, né, como parte da equipe, né, então teve um concurso específico para a enfermagem obstétrica, o que é importante, que aconteceu no país todo, e abriu um espaço para a gente, e assim, o que a gente tem falado, né, o que a gente já falou, e o Matheus falou, assim, no primeiro momento, a gente é inserido na maternidade mesmo, mas cabe a nós buscar a inserção na prática obstétrica. E aí, para fazer essa inserção na prática obstétrica, é importante que a gente tenha uma observação de enfermagem, que a gente faça os diagnósticos adequadamente e promova as intervenções adequadamente. Então, assim, para vocês terem uma ideia, lá era um hospital que fazia praticamente 90% dos partos normais tinha o Cristeler. A gente adotou uma estratégia muito sutil, mas que aboliu a prática. Então, assim, a gente reduziu os índices de episiotomia, a gente aumentou os índices de assistência ao parto, porque a gente precisou, durante um tempo, ter que colocar um indicador de assistência ao parto para o enfermeiro obstétrico. A gente conseguiu que a residência obstétrica da UFMG fosse campo de residência lá. Então, tem muitas conquistas, mas também tem muitos desafios, como a enfermagem de uma forma geral. E aí, assim, a nossa ambiência não é boa, né? É um hospital que devolveu o dinheiro para a Rede Cegonha e não fez modificação. Então, a gente tem muitas questões que eu acredito que todas as maternidades no Brasil precisam ainda ser resolvidas. Mas quando a gente pensa que a gente vai conquistando aos poucos e vai ocupando os espaços, e aí de maneira ética, de maneira política, estratégica, né, a gente vai ocupando e a gente vai conseguindo melhorar a assistência do parto para as mulheres. Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa aglutinar forças entre nós, ajudar mais pessoas para que sejam formadas na enfermagem obstétrica, porque antes de ser enfermeira obstétrica, eu era enfermeira. E aí, sem nenhum desmerecimento, Orlene, assim, a gente ama as nossas enfermeiras generalistas, as pessoas que compreendem a importância da atenção obstétrica. Então, muito mais do que ser especialista, o enfermeiro que está lá no interior, que formou a enfermeira e faz um pré-natal adequado, que faz uma anotação adequada no cartão da gestante, ele contribui demais na assistência obstétrica. Muito mais do que ser só especialista, é compreender a importância da atuação
na atenção obstétrica. Então, a gente tem a enfermagem obstétrica, a gente tem assim, buscado fortalecer a profissão, melhorado, né, essa formação no sentido de também ampliação para mais pessoas estarem conosco, mas cada enfermeiro que está ali e é generalista e que cuida das mulheres e que cuida dos bebês faz parte e, assim, contribui muito com a enfermagem obstétrica. A gente está aí, é uma profissão em ascensão porque é uma prática avançada, né? O parto em si, o parto é da mulher. O parto vai acontecer independente de qual profissional assistir. Agora, quando eu sei que qualquer enfermeiro pode assistir o parto e eu preciso ter conhecimento para isso, todos nós podemos fazer uma belíssima assistência obstétrica. Muito obrigada, gostei demais de estar aqui. Boa noite. Obrigada, Juliana. Matheus, para as palavras finais. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer falar. É uma pena a gente estar em casa e não estar aí com vocês. Eu tive também o ano passado em Janaúba, que também foi uma delícia. Eu fui fazer uma fala lá na FAVAG e eu não sei se tinha curso de especialização em enfermagem obstétrica ainda. E agora eu vi que tem curso de especialização em enfermagem obstétrica lá. É sempre um prazer para mim falar. Eu faço uma fala mais implicante mesmo. E quem vê eu falando acha que eu não trabalho num lugar de desafios. Pergunta a Ju como eu trabalho num lugar desafiador. Vocês não imaginam. É uma luta a cada segundo. Acho que tem alguma das minhas residentes que estão assistindo aí. E é uma luta a cada segundo. Uma luta diária, né? Uma luta ético, político, estético, como diria a época da humanização, né? A gente está inserido em todos os espaços políticos de discussão, a gente está juntos, todos, a gente discutindo atenção à saúde das mulheres, né? Eu acho que a gente precisa estar juntos nessa, porque a gente está realmente em defesa das mulheres, né? Se a gente está atrás de conhecimento, se a gente está atrás de atitude, né? De habilidades, a gente está por elas, né? Nosso objetivo é sempre por elas, e principalmente para aquelas que mais precisam, né? Que eu acho que é uma das grandes coisas que o nosso país nos mostra, é que a gente precisa fazer mais por aquelas que mais precisam, porque são essas que mais sofrem no nosso país, né? Então, meu muito obrigado, meu carinho especial pela Orlene, né? Muito obrigado, estar com você aqui, é ótimo saber que você ia moderar aqui, é sempre bom, estar com a Ju também é sempre bom. Eu dei uma sumida, Ju, por causa desse finalzinho do mestrado, mas agora vai dar para voltar a reaparecer. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Então, eu quero agradecer a todas e todas que participaram, né, até agora aqui, discutindo desde 9 horas da manhã, tantos temas tão importantes, tão essenciais para as mulheres, né, para o nascimento, os partos mais humanizados.